capítulo 2 do Dal Galahondo vai tratar da definição de psicopatologia e a ordenação dos seus fenômenos. A psicopatologia é o ramo da ciência que trata dessa natureza essencial da doença ou do transtorno mental. Entretanto, nem todo estudo psicopatológico segue o rigor de uma ciência dura, de uma ciência estrito sensu, porque a psicopatologia, em acepção mais ampla, ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental humano. É um conhecimento que se esforça por ser sistemático, por ser elucidativo, por ser desmistificante. E como esse conhecimento que visa ser científico, a psicopatologia não inclui critérios de valor, nem aceita dogmas ou verdades a priori. E ao se estudar e ao se praticar psicopatologia, não se julga moralmente aquilo que se está estudando, de forma alguma. Busca-se apenas observar, identificar, compreender os diversos elementos do transtorno mental. Além disso, psicopatologia, nós temos que rejeitar qualquer tipo de dogma, qualquer verdade pronta, qualquer verdade que seja intocável, seja ela religiosa, seja filosófica, seja psicológica, seja biológica, enfim. O conhecimento que se busca está constantemente sujeito a revisões, sujeito a críticas, sujeito a reformulações. Ou seja, a psicopatologia, como ciência dos transtornos mentais, ela vai precisar de um debate científico, de um debate público que seja constante em todos os seus postulados, em todas as suas noções, em todas as verdades encontradas. Então, nós temos uma ciência que é autônoma, isso é importante definir, porque ele define muito bem isso no capítulo, ressaltando que não é um prolongamento de outras ciências, não é um prolongamento da neurologia, da neuropsicologia ou da psicologia, seja psicologia experimental, psicométrica ou social. A psicopatologia ela é ricamente nutrida por essas tradições, por esses conhecimentos, mas não se confunde com esses conhecimentos. Segundo Karl Jaspers, que é um dos principais autores da psicopatologia moderna, ele pensa que ela é uma ciência básica que serve de auxílio à psiquiatria e à psicologia clínica. Esta, por sua vez, é um conhecimento aplicado à prática profissional e social concreta. E Jasper, ele é muito claro em relação aos limites da psicopatologia. Embora o objeto de estudo da psicopatologia seja o ser humano na sua totalidade, os limites da ciência psicopatológica consistem precisamente em grave isso, nunca se poder reduzir por completo o ser humano a conceitos psicopatológicos. Nós temos que levar isso aqui para a vida. O domínio dessa ciência, segundo Jasper, entende-se como todo fenômeno psíquico que possa ser apreendido em seus conceitos de significação constantes com possibilidades de comunicação. Assim, a psicopatologia como ciência exige um rigoroso pensamento conceitual, um pensamento que seja sistemático e que possa ser comunicado. Essa comunicação tem que se dar de forma inequívoca. Entretanto, na prática profissional, no trabalho clínico, além da ciência psicopatológica que o clínico deve ter, que ele deve conhecer sim, participam também opiniões instintivas, uma intuição pessoal que nunca pode se comunicar, obviamente. Dessa forma, a ciência psicopatológica é tida como uma das abordagens possíveis do ser humano mentalmente doente, uma parte que compõe o saber clínico, mas não é o único saber, não é o único conhecimento. Ao lado da ciência psicopatológica, a arte do trabalho clínico, e isso é muito importante. As habilidades, as intuições que compõem todo esse encontro clínico. Em todo indivíduo, nós temos que ser conscientes que em todo indivíduo vai se ocultar algo que a gente não conhece, pois a ciência requer um pensamento conceitual sistemático, que se cristaliza, que se torna evidente, mas esse conhecimento sistemático e cristalizado que a ciência requer não aprisiona e não limita outros tipos de conhecimento. Quanto mais conceitualiza, Jasper fala, quanto mais reconhece e caracteriza o típico, o que se acha de acordo com os princípios, tanto mais reconhece que em todo indivíduo se oculta algo que não se pode conhecer. E é isso, gente. Assim, a psicopatologia, como ciência, sempre perde obrigatoriamente aspectos que sejam essenciais ao ser humano, sobretudo nas dimensões que são existenciais, estéticas, éticas, metafísicas, enfim. Tem uma citação muito interessante que diz assim: diante de uma obra de arte, experimentamos uma verdade inacessível por qualquer outra via. E é isso que constitui o significado filosófico da arte. Da mesma forma que a experiência da filosofia, também a experiência da arte incita a consciência científica a reconhecer os seus limites.
trazendo aqui para nossa realidade, nós não podemos compreender ou explicar tudo que existe em um ser humano por meio de conceitos psicopatológicos. Isso seria absurdo, extremamente pretensioso e impossível. Assim, quando nós diagnosticamos Van Gogh como esquizofrênico, ou epilético, ou maníaco depressivo, ou qualquer que seja diagnóstico formulado, ao se fazer uma análise psicopatológica da sua biografia, isso nunca explicará totalmente a sua vida e a sua obra, de forma alguma, tá? Para além disso, muito além. Sempre resta algo que transcende a psicopatologia. E mesmo a ciência permanecendo nesse domínio, né? Do mistério, sempre tem algo a mais. Falando agora de forma e conteúdo dos sintomas, patogênese e patoplastia. A forma dos sintomas, a sua estrutura básica, relativamente semelhante aos diversos pacientes, e o seu conteúdo, ou seja, aquilo que vai preencher essa alteração que é estrutural. Conteúdo de culpa, religioso, perseguição, de um delírio, de alucinação, de alguma ideia obsessiva, enfim. Na tradição psicopatológica, a forma dos sintomas se relaciona à patogênese, que representa o processo de como os diferentes sintomas da psicopatologia se formam, sua estrutura. Então, pensou em forma dos sintomas, pensa em patogênese. A configuração e o preenchimento do conteúdo desses sintomas, ou seja, como essa forma é preenchida pelos temas específicos, nós chamamos de patoplastia. Assim, os contornos específicos dos sintomas, os temas, as histórias que vão preencher essas manifestações, dependente da história da vida singular do paciente, da cultura que ele vive, são determinados pela chamada patoplastia. Enfim, a forma, que é a patogênese, seria mais geral, universal, comum a todos os pacientes, em todas ou em quase todas em todas as culturas. E o conteúdo, que nós vimos que é a patoplastia, seria algo mais pessoal, dependendo da história de vida, da história singular do indivíduo, do seu universo cultural, do seu universo específico, da personalidade, da cognição prévia, né? Prévia ao adoecimento, obviamente. Enfim, de modo geral, embora sejam pessoais, singulares, os conteúdos dos sintomas são extraídos e constituídos pelos temas centrais da existência humana, como sobrevivência, segurança, sexualidade, ameaças, temores básicos, que são básicos ao ser humano, né, como o temor da morte, miséria, abandono, desamparo, enfim. Nós temos religiosidade, entre outros. E esses temas, eles representam uma espécie de substrato que participa como ingrediente fundamental na constituição dessa experiência psicopatológica. Nesse sentido, o livro ele traz alguns quadros que apresentam um esquema simplificado de temas e temores que são básicos e universais para os seres humanos. Por exemplo, temas existenciais básicos que com frequência se expressam no conteúdo dos sintomas psicopatológicos. E nós vimos que o conteúdo dos sintomas é o quê? É a patoplastia. Temas de interesse centrais para o ser humano: alimentação, sexo, conforto físico e o que essa busca deseja, né? Sobrevivência, o prazer, enfim. Nós temos outros quadros que colocam outros temores, como o temor da morte, de ter uma doença grave, de sofrer a dor física, miséria, e as formas de lidar com esses temores, né? Por exemplo, a religião ou o mundo místico, a continuidade através de novas gerações, enfim. Vocês podem analisar de forma mais detalhada dentro do livro. Com relação à ordenação dos fenômenos em psicopatologia, o estudo da doença ou transtorno mental, como de qualquer outro objeto, se inicia pela observação cuidadosa das suas manifestações. A observação ela vai se articular de forma dialética com a ordenação dos fenômenos. Isso significa que para observar, eu também preciso definir, classificar, interpretar e ordenar o objeto observado em determinada perspectiva, seguindo alguma lógica que seja observacional ou classificadora. De forma clássica, nós temos 3 tipos de fenômenos humanos para a psicopatologia. Nós temos os fenômenos semelhantes em todas ou quase todas as pessoas, os fenômenos em partes semelhantes, em partes diferentes, e os fenômenos qualitativamente novos, distintivos das ciências normais. Os fenômenos semelhantes em todas ou quase todas as pessoas é o plano dos fenômenos psicológicos, fisiológicos, daquilo que é normal. De modo geral, todo ou quase todo ser humano tem fome, tem sede, tem sono, enfim. Os fenômenos que são em partes semelhantes, em partes diferentes, é o plano
em que o psicológico e o psicopatológico se sobrepõem. São fenômenos que o ser humano comum experimenta, mas que apenas em parte são semelhantes aos vivenciados pela pessoa com transtorno mental. Assim, todo indivíduo comum pode sentir tristeza, mas a alteração profunda, avassaladora, que um paciente com depressão psicótica experimenta é apenas parcialmente semelhante à tristeza normal. A depressão grave, por exemplo, com ideias de ruína, lentificação psicomotora, apatia, introduz algo qualitativamente novo da experiência humana. E por último, os fenômenos qualitativamente novos, distintos das vivências normais, é o campo específico das ocorrências e vivências psicopatológicas. São praticamente próprios a apenas ou quase apenas certas doenças, transtornos e estados mentais. Aqui nós vamos incluir alguns fenômenos que são psicóticos, como alucinações, delírios, ou cognitivos, como turbação da consciência e alteração da memória nas demências, e entre outros. E finalizamos mais um capítulo.